Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou o Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. O que nós temos hoje para conversar? Atividade econômica, geografia econômica, vamos começar lá pelo chamado setor primário da economia, que, como você sabe, é aquele grande setor responsável pela produção de matéria-prima, né? E no nosso caso aqui, nós acabamos tendo que vamos dar uma olhadinha em uma parte muito específica desse setor primário, que é aquele conjunto de atividades que são chamadas de atividades do extrativismo. Só para você ficar esperto, olha lá, ó. Esse nosso conteúdo, ele faz parte da nossa frente B do material didático. Beleza? Tudo bem? Então tá bom, vamos lá. Bom, então setor primário nós temos, como eu já disse para você, essas atividades que elas são relacionadas a essa produção de matéria-prima. Dois grandes conjuntos, atividades extrativistas, em que consiste esse extrativismo. O homem só extrai, o homem só retira da natureza, ele não vai ajudar a produzir. Daí nós temos o segundo conjunto de atividades do setor primário, que são aquelas reprodutivistas. Agricultura pecuária, o homem planta e o homem cria os seus rebanhos. Olha que beleza aí, né? Então o que nós encontramos aí? Quando nós falamos em extrativismo, a gente encontra que esse extrativismo, basicamente, ele se apresenta de três grandes formas para nós. O extrativismo animal, vegetal e mineral, né? Então, com base nessa ideia aí, o que nós temos? Vamos ver cada uma desses tipos de extrativismo, quais são suas principais características, como é que eles funcionam e assim por diante, tá? Então, olha aí, ó. Por onde é que nós vamos começar? Nós vamos começar aí com esses aspectos gerais e dando também uma ideia nesse extrativismo que é o extrativismo vegetal, né? Então, nós sabemos que ainda não é uma atividade significativa esse extrativismo vegetal. Ele consiste basicamente em nós treinarmos o quê? Alguns elementos vegetais da natureza. Então, quando nós pegamos essas plantas aí, elas têm uma utilidade para nós, que é uma utilidade muito grande, uma utilidade muito significativa. Podemos utilizar suas flores, podemos utilizar suas folhas, né? Sua seiva, como é o caso do látex, por exemplo. Além disso, nós acabamos tendo o quê? O tronco, que talvez seja aquele elemento que ele é mais explorado e, em alguns casos, até mesmo as raízes, né? Então existe uma atividade muito grande, muito significativa aí que nós temos em relação a isso. Bom, vamos lá. O que pode aparecer na tua prova? O que a gente tem percebido nos últimos anos é o seguinte: esse extrativismo vegetal, e principalmente agora mais recentemente, ele tem chamado muita atenção na imprensa, principalmente a respeito da Amazônia brasileira. Então, nós sabemos o quê? Que é uma área gigantesca no Brasil, que nós temos uma legislação que protege ela, mas ao mesmo tempo a gente não tem capacidade suficiente, né? O Estado aí ele não dispõe de um aparato legal para fazer essa fiscalização. Então nós acabamos tendo que muitas vezes ainda nós temos um desflorestamento muito significativo, um desmatamento nessa região, né? E existem os dois lados, né? Você tem o lado, por exemplo, que você encontra aí de um desmatamento que é legal, que, por exemplo, ele vai seguir uma recente legislação brasileira que é chamada de Código Florestal, né? Mas ainda a ação de uma quantidade muito grande de madeireiros, né, que vão tratar de fazer o quê? De retirar a parte dessa floresta de forma ilegal, ela é muito significativa. E como eu já falei para você, é difícil de você tratar de fiscalizar isso. Quando você percebe, devido à imensidão, é uma foto de satélite que mostra a região, até que você conseguiu mandato judicial, verba, pessoal para conseguir. Chegou lá, não existe mais ninguém nessa região. Então esse traz problemas e problemas muito grandes. Existe uma solução para isso? Existe. Qual é a solução para isso?
A solução para isso é uma prática chamada de silvicultura, né? O que é essa chamada silvicultura? Que é uma atividade que vem crescendo e crescendo muito significativamente no mundo. Seria essa ideia, o plantio de espécies nativas da região. Então você pega, e vamos mais uma vez utilizar a Amazônia aí como exemplo. O que você acaba encontrando lá? Você acaba encontrando que existem algumas espécies na Amazônia que elas são de maior valor comercial do que outras, né? Só que na hora que você vai praticar esse desmatamento, temos o quê? Todas as espécies desaparecem, né? Então seria uma forma, digamos assim, mais sustentável de você explorar essa região, escolher, fazer até mesmo um melhoramento genético dessas espécies e através disso praticar essa silvicultura. Isso é uma prática que vem crescendo no mundo inteiro e numa velocidade muito grande. Tranquilo? Olha lá, ó. Além disso, o que é que nós encontramos aqui? Existem outros tipos de extrativismo que eles são igualmente importantes, né? O que seria esse extrativismo igualmente importante aí? Nós estamos falando do extrativismo mineral, né? Eu falava no começo da nossa conversa aqui que nós temos aquela ideia. Olha, a atividade extrativista ela não é tão significativa enquanto atividade econômica com as demais. Tome cuidado com a questão da mineração. A mineração ainda ela é uma atividade extremamente expressiva no mundo, por uma razão pura e simples, né? Você pega lá, por exemplo, o extrativismo vegetal, você pode substituir ele pela agricultura, o animal pela pecuária e o mineral. A gente não encontrou uma forma ainda de produzir os diferentes minerais. Então a gente depende muito, quando nós falamos dessa mineração aí, de tratar de fazer o quê? Tratar de depender dessa natureza. E nós acabamos encontrando que a atividade mineral hoje, ela é uma atividade básica, elementar da sustentação a toda a atividade industrial. Então nós acabamos tendo que a importância dessa atividade, ela é alguma coisa gigantesca. Você tome cuidado com isso. É muito comum você encontrar questões lá nas suas provas que vai pegar um pouquinho dessa realidade brasileira. Por quê? Porque a mineração no Brasil, ela tem um peso muito significativo. Então nós acabamos encontrando a existência de diversas reservas minerais no Brasil, né? Para nós não nos estendermos muito. Você pega aquele mineral que é o mais exportado hoje pelo Brasil, que é o tal do minério de ferro. Então nós temos reservas significativas disso. Você chega lá no Pará, a Serra dos Carajás, nós encontramos em Minas Gerais o quadrilátero ferrífero. Lá no Mato Grosso do Sul, o maciço do Urucum. Então são reservas e são reservas muito grandes. O Brasil aí é um grande produtor desse minério. Parte disso nós tratamos de transformar em aço. E o aço brasileiro é um aço que tem um valor muito alto no mercado internacional, principalmente devido à sua qualidade. Excelente aço e de baixo custo. Mas também nós temos que pensar o seguinte, né? Que não é apenas e exclusivamente o ferro que representa todo esse setor de mineração no Brasil. Você tem, por exemplo, a bauxita que nós encontramos lá no norte do Brasil, no vale do rio Trombetas, né? Bauxita é a base da produção do alumínio. Nós sabemos que o alumínio ele é uma matéria-prima que cada vez o seu consumo no planeta ele cresce muito significativamente. Ele não é muito resistente, né? Mas o que acaba acontecendo? Ele é muito leve. E além disso ele não oxida, que talvez seja a principal vantagem. A utilização dele se dá em larga escala. Ainda o Brasil vai ter reservas significativas de ouro. O nióbio, que tem surgido aí, né, que a gente ouve falar muito dele na imprensa, também é um outro mineral que as maiores reservas se encontram no Brasil. Basicamente ele consiste o quê? Ele consiste aí no mineral que quando você vai produzir o aço, se você adiciona uma parcela muito pequena disso,
acaba acontecendo o quê? A resistência aumenta significativamente, se transformando numa nova liga metálica. Aonde é usado isso? Você pega, por exemplo, esses foguetes que têm a função de levar, por exemplo, satélites até o espaço aí, no momento que ele precisa acionar seus motores, a combustão vai tratar de fazer o quê? Elevar a temperatura desses motores lá em cima. Você precisa desses materiais muito resistentes para isso, né? Então a utilização desse nióbio é uma coisa muito significativa que acontece aí. Tá? Só que por outro lado, e talvez eu acredito que seja o ponto-chave hoje em dia de nós estudarmos um pouco mais extrativismo mineral, está relacionado com isso aqui. Os famosos, os grandes impactos ambientais que nós temos, que eles acabam sendo fruto desse chamado extrativismo mineral. Por quê? Primeiro, né, por que eu acho que pode ser forte lá para a tua prova? Preocupação. As questões relacionadas com o meio ambiente chamam muita atenção hoje em qualquer situação. Segundo, não esqueça, nós acabamos tendo no Brasil recentemente grandes desastres, impactos ambientais gigantescos relacionados com essa atividade da mineração. É só você lembrar de Mariana e Brumadinho, né? Que nós tivemos aí grandes barragens que se romperam. Qual que é a lógica? Como é que funciona aquilo ali? Quando você encontra, por exemplo, uma grande reserva de ferro, pensamos assim, ou qualquer outro mineral, ele não está em forma purinha na natureza. Ele está lá, uma quantidade muito grande de outros elementos. Só que você tem que retirar tudo isso aí. E você acha que o cara vai com uma pinça lá, opa, olha o ferrinho aí. Não é que assim funciona. O que acontece? Aquilo vem com muito cascalho, aquilo vem com muito solo. Um dos primeiros processos é você literalmente lavar isso e tirar os sedimentos sólidos que nós temos ali. Só que o volume é gigantesco, minha gente. O que você faz com esse volume gigantesco? Eles criam, né, imensas barragens. E ali fica. Esses sólidos, eles vão decantando, 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 e você vai retirando a água que vai sobrando aí. O que aconteceu nesses dois momentos aí, que por falta clara de manutenção nessas barragens, e são volumes muito gigantescos, essas barragens vieram a se romper. E nesse rompimento nós acabamos tendo o quê? Todo mundo viu isso. Aquele verdadeiro rio de lama que desce, poluindo a água, invadindo áreas agrícolas, cidades, regiões onde morava uma população rural, desestabilizando completamente toda aquela região que vai ficar jusante da barragem, pensando assim, barragem abaixo, né? Então esses são impactos que chamaram muita atenção nesse ano aí e que sem sombra de dúvidas merece uma atenção e uma atenção especial, tá? Então você toma cuidado aí que nós temos também o nosso chamado extrativismo animal. Só que o extrativismo animal, ele é muitas vezes esquecido, né? E também não tem grande chance de aparecer na tua prova por consequência. O que seria esse extrativismo animal, me desculpe? É a tal da pesca. A pesca, ela é praticada, né? Você tem países que parte significativa da alimentação de suas populações vai sair justamente dessa atividade, né? No caso do Japão, por exemplo, os japoneses, como não dispõem de grande território, como é o contrário do que acontece no Brasil, os caras tiveram que se lançar aos mares e pescar para se alimentar, né? Então o que nós acontecemos? Ao contrário do que nós temos no Brasil. Brasil, nós temos um litoral gigantesco. E quanto é que participa, por exemplo, os pescados na alimentação da nossa população? Uma parcela muito pequena. E principalmente essa parcela, ela está relacionada com o quê? Ela está relacionada com a população que vive mais próxima ao litoral, que criou esse hábito de consumo. Demais não, né? E a caça eu nem preciso dizer para você que é quase que uma atividade com peso econômico inexistente. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.